Já chega, né? Pra que tudo isso, Vossa Excelência? A acusada está citando situações das quais não participou ou sequer testemunhou. E ainda por cima utilizando-se da religião como argumento. Nosso país é laico. Esse tipo de coisa não pode ser aceita. Engraçado que eu precisei jurar em uma Bíblia, né? Deferido. Por favor, Isabel, discorra apenas sobre fatos que a envolvam diretamente. As primeiras lembranças que eu tenho são da minha avó. Eu lembro de pensar em tudo que ela já tinha passado e ainda assim olhar nos olhos dela e não encontrar maldade alguma. Eu perdi o teu avô muito cedo. Eu nem tive tempo de sofrer, porque eu sempre trabalhei. Alguém tinha que pôr comida na mesa. Eu comecei muito novinha. Com 12 anos, eu já estava trabalhando, ajudando minha mãezinha, que arrumou trabalho pra mim na casa de um senhor que ela conhecia. Eu sempre fui muito sortuda. Trabalhei lá minha vida todinha. Desde menina nova até depois que teu avô partiu. Ele sempre foi um senhor muito bom pra mim, minha filha. Ele era um bom homem, sempre muito cuidadoso comigo e que me dava várias coisas. O que minha avó quer dizer é que ela foi abusada de todas as formas possíveis desde a primeira vez que ela pisou na casa daquele homem. Ainda assim, nunca foi suficiente, né, minha filha? Eram 3 bocas para dar de comer. Desde cedo, a minha mãezinha me ensinou a costurar. Então era o que eu sabia fazer, era o que eu gostava de fazer. Eu trabalhei por muito tempo com isso, como costureira. Convenhamos que ela não costurava só roupa. Ela costurou um mundo de traumas, abdicação e luta. Mas valeu a pena, né, minha filha? Se quer uma prova? É só olhar. Na minha família não tem vagabundo. É doloroso pensar que desde nova eu tive que me preocupar até com as roupas que eu me vestia para ter a chance de voltar para casa. Mas minha Maria estava certa. Na verdade, ela sempre esteve. Ela me ensinou a me proteger e a proteger os meus. Um dos ensinamentos que mantém nossa comunidade viva, ou pelo menos sobrevivente. E sabendo da importância que era manter a comunidade, eu pude aprender algo ainda mais valioso. O que é dos outros não é teu, mas o que é teu tá aí pros outros, se precisar. Tudo que eu sei sobre meu povo veio das histórias que ela me contava. Mãe Maria tinha dom pra macumba, do tipo que pressente o perigo antes de acontecer e te abençoa para que não aconteça. Ela dizia que era o sangue preto e que esse sangue corria nas minhas veias, e por isso a força dela era minha também. A fé da minha avó era provavelmente uma das coisas que eu mais admirava. Era daquele tipo que lavava a alma, sabe? A fé da minha mãe Maria era a mais bonita que poderia existir. Uma pena ela ter nascido em um país que desde os primórdios não só persegue, como proíbe, mata e apaga quem tem essa mesma... Protesto, Vossa Excelência, com base em que a acusada levanta tal afirmação? Parece que alguém não anda nas notícias, não é mesmo? Onde nos dias atuais sua religião é perseguida de tal maneira? Cara, a minha avó foi assassinada dentro do terreiro que frequentava. Nós temos uma Constituição que assegura o direito à liberdade na escolha de sua crença. O Estado não é responsável por cada cidadão e suas ações. Mas deveria. Um caso isolado não pode ser colocado de forma generalizada. Caso isolado? Cara, isso é um absurdo. Mais de 70% dos casos de intolerância religiosa no Brasil são contra a religião. Ordem! Silêncio no tribunal! A promotoria teria algum questionamento para a acusada? É correto afirmar que a senhorita Maria Isabel é formada em Direito? Sim. Também é correto afirmar que tal formação foi obtida por meio da faculdade pública, na qual ingressou através de cotas? Sim. Não é contraditório escutar a acusada dizer que, mesmo com toda a sua luta de mulher negra, ela mantém a cabeça erguida, se orgulha de ter vencido na vida, sendo que a mesma simplesmente aceitou esmola para entrar na faculdade? Quem você acha que é para poder desmerecer tudo que eu passei? Longe disso. Eu só estou dizendo que a sua história não é lá essas coisas. Eu tenho certeza que todo mundo aqui lutou para chegar onde chegou. Por que você seria merecedora de aplausos? Sua luta é mais importante que a dos outros? Isso vai contra seu discurso de igualdade, né? É quase engraçado como o papinho nunca muda, né? Não importa quanto tempo passa, você sempre se depara com a mesma situação. Na faculdade, chovia de meninas brancas querendo pegar de igualdade pro meu lado. Qual é, amiga? Eu sou mulher como você. Nós duas compartilhamos da mesma luta. Isso que você está tentando fazer não passa de segregação. Dividir o feminismo entre mulheres brancas e negras. Ou você está querendo me dizer que não somos todas iguais? Não. Passa longe de ser segregação. Se você abrir os seus olhos um pouquinho mais, vai entender que nossas realidades são extremamente diferentes. E o que você sofre não é o que eu sofro, você vai entender que nossas experiências não são iguais.
E você acha então que é a única de nós duas que sofre? Você não acha que eu acordo todos os dias e dou meu sonho estudando aqui dentro pra poder ter um emprego bom um dia? E é disso que eu tô falando. Cara, você estuda pra poder trabalhar um dia, né? Eu trabalho desde 10 anos pra ver se eu consigo ter uma chance de estudar. Nossas realidades não são iguais. A igualdade que o seu feminismo prega, com certeza não é o que eu preciso. O meu feminismo? Cara, nós duas somos mulheres. Você acha que eu não entendo que todos os dias eu venho pra essa faculdade e me esforço 15 vezes mais do que qualquer homem aqui, mas no final do dia, quando a gente arranja emprego, todos eles vão ganhar mais do que eu? Nós duas sabemos que ser mulher na sociedade masculina não é fácil. Nós duas sabemos o que é ter o nosso corpo objetificado, desvalorizado. Você acha que eu também não compartilho das mesmas inseguranças? É pra isso que o feminismo serve, pra libertar as mulheres, não pra dividir a raça. Realmente é muito fácil manchar o espelho da faculdade de batom com um discursinho de feminismo liberal, dizendo que somos todas iguais e quando mais tarde quem vai ter que limpar esse espelho é uma faxineira preta. Você realmente não consegue entender como nossas realidades nunca podem ser as mesmas? O que eu tô tentando dizer é que você não é melhor que eu só porque nasceu negra. Eu também sofro mesmo sendo branca só porque eu sou mulher. Você acha que eu não saio de casa com medo de assédio todos os dias, não? Você não tem noção. Um mês atrás eu fui assediada num ônibus. Cara, isso me deixou doente. Eu tive que parar de pegar um porque eu simplesmente não consigo mais entrar sem ter crise de pânico. Assediada no busão e não pega mais, né? Engraçado. Uma menina lá da área também foi. E sabe onde ela tá agora? Continua trampando de cobrador no mesmo ônibus enquanto espera o caso ser apurado. Enquanto você tá aí se escondendo atrás do seu privilégio, tem gente que não tem esse mesmo luxo. E me disseram que esse tipo de fala só teria que escutar na faculdade. E não somente esmolas, como reproduz estereótipos que deveriam ser ofensas para o seu povo. Basta reparar nas vestimentas, o vocabulário e o comportamento histérico da acusada. Peço desculpas, Vossa Excelência, mas será que essas influências eram realmente tão dignas de admiração? Eu cresci aprendendo a aceitar abuso de branco, que acho que é melhor que eu desde berço. Mas falar de quem me criou, eu exijo no mínimo propriedade, já que respeito eles nunca têm, né? Meu pai trabalhou desde os 7, de 7 a 7, e mesmo assim nunca ouvi abrir a boca pra reclamar. Na verdade, todo dia era... Cheguei. Cadê minha princesa? Oi, papai. É triste ver que quase ninguém na minha quebrada teve a mesma sorte que eu. Um pai presente. Ô pai, posso ir também, por favor? Não, boazinha. Fica comigo em casa. Tá tarde já. É perigoso. Dá pra ver que mamãe herdou o dom da minha avó, de pressentir perigo. Ô César, poxa, já é tarde. Mal chegou em casa e já tá saindo sem jantar? Hoje tem jogo lá no campo, meu bem. E eu disse pro senhor que eu ia lá dar uma força. Mas pode sempre desmarcar se a patroa mandar, né? Como se você conseguisse perder um jogo, né? Vai. Olha, mas se eu me deitar e você não estiver em casa, sei não. Nesse dia, minha mãe foi dormir e nada de sucesso chegar em casa. Nem quando amanheceu outro dia. Quando a gente foi ouvir dele, já era 6 da tarde. E essa foi a última vez que eu vi meu pai vivo. E foi assim que eu perdi o meu herói. Porque eu nunca tive o Max Steel. Meu herói era ele. O jogador de futebol preferido era ele. E tudo que eu faço hoje é pra dar orgulho a ele. E meu herói ainda é ele. Mas ele não era o único. E uma pena você ter percebido isso tarde demais. Chegou tarde de novo. Tava cobrindo pra Joyce, filha. A doida dela adoeceu. O que foi, hein, Bel? Seu filho também tá doente e você não ficou em casa? Se a gente tivesse o luxo de me deixar faltar por um dia, eu teria ficado em casa, né, filho? E você sabe disso, mas não é o nosso caso. Aliás, por que esse mau humor, hein, Bel? Eu deixei o remédio dele em cima do balcão. Quando eu saí, ele tava sem febre. Ele piorou, foi? Não. Então pronto. Você já jantou? Não, né? Tava esperando você chegar, achava que nem ia demorar tanto. Ô, minha filha, gostava você ter jantado sem mim. Olha até que horas você ficou sem comer. É, né? Se você tivesse chegado cedo, eu já teria jantado. Isabel, não já te expliquei o porquê de eu ter chegado essa hora? Que birra é essa?
Birra, é sério. Sim, birra. Só porque eu me atrasei um pouquinho hoje, não tem pra A quê. questão é que não é só hoje, você nunca tá em casa. Eu sempre tô aqui à noite, Isabel. Você sabe que durante o dia eu não posso. Mas quando você tá, é sempre no seu quarto, sempre dizendo que tá cansado, sempre querendo ficar sozinha. Será que nunca passou pela sua cabeça que seus filhos sintam um pouco da sua falta, não? Você está sendo muito injusta, Isabel. Você sabe que eu amo vocês e que se eu Então puder... você poderia demonstrar isso um pouquinho mais? Não machuca, sabia? Passar 1 ou 2 meses pelo menos fingindo que você se importa com a sua família? Porque, de verdade, já não basta que a gente cresceu sem um pai, você não tem nem a coragem de fingir ser uma boa mãe. Como é? Você não ousa falar assim do seu pai como se eu não sentisse a falta dele também, Isabel. Pois não parece? De verdade, eu não consigo nem me lembrar da última vez que você falou do meu pai. É como se você tivesse esquecido dele. Jamais eu esqueceria dele, Isabel. Você não tem noção do que não é ter tido tempo pra sentir a falta dele. Porque se eu tivesse me afundado naquele sofá e chorado como eu quis fazer, vocês não iam ter o que comer. Eu penso nele todos... Eu vejo ele todos os dias em vocês. É impossível eu esquecer. Você acha que é fácil pra mim ver você crescer e se tornar exatamente que nem ele? Que nem um homem que eu amei por 20 anos e que eu não pude fazer nada pra salvar? Você não poderia ser mais parecida com ele, Isabel. Mesmo quando fui eu a pessoa que te criou. Eu fui a pessoa que esteve aqui a sua vida toda. E mesmo assim você não tem nada de mim em você. Você acha mesmo que isso não dói? Fale pra mim, você acha que isso não machuca, Isabel? Saber que pra eu conseguir sustentar vocês, eu tive que abrir mão de criar os meus próprios filhos, de conhecer vocês. Eu nunca vou me perdoar por isso. Mas eu também não fico me lamentando pelos cantos não, sabe por quê? Porque às vezes a vida é dura e a gente não consegue o que quer. E isso não significa que a gente pode parar de fazer o que é preciso pra sobreviver. E com certeza também não significa que você pode jogar a morte do seu pai na minha cara assim nunca. Eu trabalho dia e noite pra poder te dar o mínimo, Maria Isabel. E eu sei que a tua vida não tem sido das melhores, não. Eu sei, é claro que eu sei. Mas se põe um pouco no meu lugar, por favor. Eu constantemente enfrento coisas caladas pra não ter o que te preocupar. Eu todos os dias me levanto pra ir trabalhar até minhas pernas desistirem. E eu sou totalmente desvalorizada, mas eu nunca digo um A. Porque isso é responsabilidade minha. Eu sei que a nossa situação não é das melhores. Mas saiba, minha filha, que sem mim nessa casa a situação seria 1000 vezes pior. Mãe, Não, Isabel, por favor. As semanas seguintes definitivamente não foram uma das melhores. Eu me sentia tão envergonhada que eu não sabia nem como encarar ela. Chegou ao ponto que eu comecei a agradecer quando ela não voltava pra casa enquanto eu estava acordada. Era mais fácil não ter que conversar, sabe? E ela sabia disso também. Pelo menos é o que eu acho. Com o tempo, ela foi trabalhando mais turnos, evitando vir mais para casa. E isso se estendeu por algumas semanas logo após a nossa briga. Tanto que eu já não sabia nem o que fazer, até que... Olá, boa noite. Aqui é a assistente social do Hospital Geral das Dores. Gostaria de falar com a senhora Maria Isabel Pereira, por favor. Sim, aqui é ela. Aconteceu alguma coisa? Maria Isabel, eu preciso que você compareça ao setor de assistência social da instituição. Infelizmente, o quadro da sua mãe era muito delicado. A equipe se empenhou ao máximo, mas... Nossa, como assim? Eu não tô sabendo de nada. O que aconteceu? Crescendo, eu fui rodeada de pessoas mais honestas que eu já conheci na minha vida. Minhas influências foram pessoas do bem, que tinham uma boa índole. E mesmo assim, olha onde você veio parar. Retiro. Sem mais perguntas, meritíssima. Seguiremos agora para o veredito final. Aqueles que se sentirem confortáveis em participar na plateia podem votar. E ela está sendo acusada de quê? Eu tô tentando quebrar um ciclo que minha ancestralidade foi obrigada a seguir. E o final dessa história você já sabe, né? Aqueles que consideram Maria Isabel Pereira acusada, levantem as mãos. Aqueles que consideram Maria Isabel Pereira inocente, levantem as mãos. Declaro então Maria Isabel Pereira culpada pelos seus crimes. É sobre ressignificar. Você não pode mudar o passado, mas pode transformar o presente.
Então volte pras origens. É o colo de quem cê ama. Será que entende do que eu tô falando? Dessas coisas que deixa acesa a chama. E ela me disse assim: